estão fazendo um negócio diferente, né? Normalmente quem prega no culto de mulheres que é homem normalmente é o pastor Vanderlei. E eu estava fazendo a escala dos cultos de mulheres, agora eu estou fazendo mais para frente, que eu gosto de fazer assim, o Espírito Santo vai me falando, eu vou chamando. Mas as pessoas gostam de se preparar um pouquinho, né, para trazer a palavra. E aí eu passei para ele a escala, brinquei e falei, e você, vai querer pregar no culto de mulheres? Uai, se eu tiver a oportunidade, eu falei, para. Vai, lógico. Aí já tem um dia que ele vai vir, mas hoje nós vamos abrir aí vamos começar, né, trazer uns homens aqui para o culto de mulheres também, nessa série aí, Exercendo a Fé. E hoje, então, quem vai trazer a palavra é o pastor Bruno. Glória a Deus! Glória a Deus. Vamos orar pela vida dele? Estenda as suas mãos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida do teu filho diante do Senhor. Pai, tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ó Pai, que o Senhor vem falando com ele nesses dias, ó Pai, que ele venha derramar aqui, meu Deus, com graça, com unção, Senhor. Que teu Espírito Santo venha guiá-lo em tudo que ele falar, em tudo que ele fizer aqui nesta noite, Pai. Que ele seja boca do Senhor para as nossas vidas, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém, boa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Todo mundo feliz aí, com sorrisão aberto, hein? Que bênção, hein? Depois dessa última música aqui não tem como, né, gente? Ela realmente fala aos corações. Quem aqui tá feliz? E quem aqui vai exercer a fé? Amém? Pastora Valéria, a pastora Kátia, né? Juntamente com a pastora Kátia, né? Fez o convite e estamos aqui. Vamos começar trabalhando esse tema lá em Hebreus 11, e já nós entramos no ponto-chave da palavra. Hebreus 11, nós iremos entender brevemente para falar como nós iremos exercer a fé, nós vamos entender a fé. Né? Desde já também cumprimento a todos que nos assistem de casa, a paz do Senhor. Hebreus 11, no verso de número 1, vem dizendo assim, ó. Ora, a fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não se pode ver. Traduzindo com outras palavras, é a gente esperar aquilo que a gente não está vendo. Efésios 2:8, não precisa abrir, só para complementar, para que nós possamos entender isso. Diz assim, Efésios 2:8. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, ela é o dom de Deus. Algo interessante. Então, quer dizer que cada um de nós temos uma porção de fé. Deus, com a sua infinita bondade, derramou fé sobre cada um de nós. Então, perante isso, nós entendemos a fé. Agora nós vamos entender como colocá-la em prática. Mateus 14 é o ponto-chave onde nós iremos trabalhar nessa noite. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Amém? A palavra vem dizendo assim, ó. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir a ti encontro, manda ir até você por sobre as águas. Então Jesus lhe responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas em direção a Jesus. Nós já oramos. Aqui nós temos que entender o primeiro ponto quando nós pegamos essa palavra fé. Entendemos o significado e a aplicação. Exercendo a fé. O primeiro ponto que eu vejo muito importante desse tema é ter atitude. O primeiro ponto para você exercer a sua fé é demonstrar uma atitude. Os discípulos, eles haviam saído da presença de Jesus e entraram no barco. Jesus mandou eles vazar, mandou eles saírem.
pode ir. Jesus ficou mais um pouco, orou. E na madrugada, eles viram algo na água, andando sobre as águas. E ficaram ali surpresos sobre o que era um fantasma, né? Ficaram com medo. E Pedro rapidamente gritou: Senhor, é o Senhor. Gritaram. E Jesus falou: sou eu. Ele falou assim: se é o Senhor, manda que eu vá até você. E o primeiro ponto está aí, na atitude de Pedro. Pedro, ele teve uma atitude, porque mesmo sem ver, ele deu o primeiro passo. Ele desceu do barco. Ele confiou. Nós não podemos deixar que o medo nos pare diante de situações que a vida nos apresenta. Funcionando como corrente que fica preso às nossas mãos, aos nossos pés, todo o nosso corpo, e como viseira tampando os nossos olhos. E que não nos deixa mover e nem enxergar aquilo que está a um passo de nós. O medo faz isso. O medo, ele nos impede de alcançar coisas que às vezes está na nossa frente, está tão perto, mas o medo impede. E para exercer a fé é importante quebrar a barreira do medo. Deus tem algo para trabalhar na vida de cada uma dessas lindas mulheres que aqui estão. E para isso precisa de coragem. Coragem. O medo, ele é algo natural em nossas vidas. Porque sem ele, o medo é o que nos mantém vivos. Por isso, nós não podemos ser hipócritas também de trazer que você não pode ter medo de nada, uma coragem sem limites, né? Ela não existe. Mas quando você escuta a voz do Senhor, quando você está inclinada para o que o Senhor tem, é mais fácil seguir. E é essa coragem, e é isso que o Senhor quer. Vamos falar sobre medo. Elias tinha acabado de dar uma coça nos profetas de Baal com, né, o auxílio de Deus. Tinha acabado de dar neles uma surra e ficou com medo de uma mulher. É falta de crer? Muitas das vezes nós podemos nos encontrar em alguns buracos, em algumas cavernas, assim como fez Elias, para se esconder porque ficou com medo. Um medo, de certa forma, natural. Mas era falta de experiência com Deus? Assim também é com a gente, cada um de nós. Porque nós temos aqui a Bíblia que nos conta cada história fantástica. E mesmo assim, na hora que Deus fala assim, faz isso, o coração. E aí, como que a gente exerce a fé? Como que nós praticamos a fé, tendo que ouvir a voz do Senhor e praticar? E voltando ao texto, e Pedro, ele teve uma atitude. Ele, perante os demais, ele foi o único que teve uma atitude positiva. Ele, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter com o Senhor, deixa eu encontrar com o Senhor, deixa eu andar, deixa eu experimentar. Ele viu, estava na madrugada, imagino que devia estar uma neblina, as ondas, o vento. E no início, ele conseguiu, porque o foco dele estava onde? Ele teve fé, que era Jesus Cristo. Ele teve fé, e ele desceu do barco. E ele, caminhando em direção a Jesus, perde o foco. Perdeu o foco. Esse é um testemunho tremendo. Eu fico imaginando o que eles poderiam falar sobre fé, os discípulos. Imagine o testemunho de Pedro com o testemunho dos outros discípulos. É um ponto legal. Porque os discípulos poderiam falar assim, nossa, eu vi um homem andar sobre as águas. Que tremenda fé aquele homem tinha. E Pedro poderia falar assim, que tremenda fé que eu tive. Porque eu andei sobre as águas. A coragem, ela nos faz trilhar caminhos
que as pessoas vão olhar e vão julgar que é impossível. Mas é pela fé. É pelo exercício da fé que nós caminhamos, que nós chegamos, que nós podemos romper mediante a fé. A fé fez com que Pedro fizesse algo que os discípulos, os outros não fizeram. E o testemunho dos dois eram diferentes, porque um viveu aquilo. E assim nós iremos viver algo inexplicável se você seguir as orientações do Senhor. Uma pergunta: se tratando de que Pedro desceu do barco, é importante fazer essa autoanálise. De que você precisa sair do seu barco? Por qual motivo você precisa de descer do seu barco? Talvez seja porque Deus tem derramado sobre você um dom e Ele quer aperfeiçoar esse dom. Mas toda vez que Ele fala, vai lá e faz, nós bloqueamos isso e falamos assim: Deus, não chegou a hora, não é o momento, eu não estou preparado. Deus manda a gente sair e orar, muitas das vezes por uma pessoa que às vezes nem está no nosso convívio. Eu me peguei assim, uns dias atrás, uma pessoa que me fez algo, de ruim. E essa pessoa não ficava na minha cabeça. Enquanto eu não orei abençoando essa pessoa, não saiu. Por quê? Porque Deus queria trabalhar naquela vida. E queria trabalhar na minha. Porque primeiro Ele age na gente. Porque Ele quebra o nosso próprio eu. Mediante a fé. Deus quer trabalhar esses projetos na sua vida. Deus quer dar sequência nisso. Mas para isso precisa dar ouvidos. A anatomia humana diz muito isso. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Porque nós temos que ouvir. E ouvir bem. Dar ouvido. Dar ouvido para a coisa que presta. Para a voz do Senhor. Porque Ele tem falado. Ele tem usado pessoas. O nosso pastor é exemplo disso. Ele tem falado com a vida de cada um. Com algumas outras denominações, as pessoas ficam encantadas com o dom de profecia. Mas o maior dom de profecia é esse aqui, ó, que está aberto aqui. É essa a profecia do Senhor. É isso que o Senhor quer trabalhar com você. Então, se você ouviu a voz de Jesus, vai. O segundo ponto é que precisamos olhar para o alvo, que é Cristo. Apesar de todas as circunstâncias, devemos sempre estar em direção ao alvo. Filipenses 3, 13 e 14 vai estar falando sobre isso. Sobre chegar, o foco, o alvo, que é Jesus. Quando os nossos olhos estão em Jesus, é difícil da gente se desviar. Porque Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele estava estável. Enquanto o foco dele estava lá, estava tranquilo. Não havia problemas. Mas quando ele prestou atenção nas coisas alheias, e aí vem a pergunta, Tem pessoas no nosso convívio que nós deixamos entrar. E pessoas que muitas das vezes falam, julgam, conselhos, N coisas. Mas quem deixou essas pessoas entrar, quem deixou essa situação acontecer, somos nós. Então temos que ter o foco em Cristo. Olhar sempre para o alvo que é Jesus Cristo. O homem que tinha vivido um milagre de multiplicação, nos versos anteriores, em Mateus vai estar falando isso. Ele ficou com medo do vento, das ondas. E não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que ele não tinha medo de água. Ele era uma pessoa acostumada com isso. Então, para ele ter esse medo, foi algo que mexeu muito com ele. Foi algo que foi no profundo que ele tinha um costume de fazer. Para Deus, nós nunca podemos cair nessa palavra que se chama costume. Salmos 98 sempre fala sobre cantar um cântico
novo ao Senhor. Então, todos os dias é uma oportunidade nova. Se você acorda, se você está aqui hoje, é porque o fôlego de vida renovou sobre a sua vida. Então, por isso, você tem que romper. Para isso, você tem que caminhar e focar em Jesus. Quando você desce do seu barco e dá o primeiro passo, é importante manter o foco, pois se desviar de Jesus, as outras coisas que eram insignificantes passam a ter muita importância em nossas vidas. E assim, essas coisas não têm nada para acrescentar. E com isso, nós perdemos tempo precioso de comunhão com o Senhor. Mas entenda que mesmo se sentir medo, é só clamar por Jesus, que Ele estará na sua frente e vai estender a sua mão poderosa para nos salvar. Saiba que mesmo que nós prestamos atenção em coisas que nos tiram da presença ou que nos tira temporariamente do foco, saiba que se você clamar ao Senhor, se você gritar, que a palavra fala que Pedro gritou por Jesus, ele podia ter gritado para quem estava próximo a ele, também sobre os discípulos, mas não, ele foi aonde ele sabia que ele ia ter uma resposta. Então, muitas das vezes, nós temos que buscar a nossa resposta em Jesus. Nós temos sim que ter amigos, que ter pessoas com quem possamos conversar, possamos trocar algumas ideias. É importante, mas nós não devemos ter amuletos. Jesus já veio, já derramou o seu sangue para a vida de cada um aqui. Colocou o teu Espírito Santo sobre cada alma, sobre cada vida. Para quê? Para você ter contato com Ele direto. Então, se você tiver qualquer situação, consulte Deus. É importante, sim, ter essa amizade, ter essa proximidade com amigos. Mas o mais importante é estar próximo do Senhor, é clamar ao Senhor, é correr ao Senhor. Porque quando Pedro fez isso, quando ele gritou, a palavra fala que Jesus não saiu correndo, que Jesus só estendeu as mãos e segurou Pedro. Jesus estava perto de Pedro o tempo todo. Às vezes, a circunstância vai nos impedir de enxergar isso. Mas nada vai tirar Jesus da nossa presença. Somente nós que podemos sair, temos esse poder de sair da presença do Senhor. Podemos reter as bênçãos do Senhor. Temos que acreditar, temos que confiar que Deus, Ele está por nós, está operando. Mesmo que demore anos, mesmo que esteja difícil, mesmo que o diagnóstico seja contrário. Confiar, ter fé, exerça a sua fé, não tenha medo, siga e faça. Vou contar um testemunho breve. Engraçado que para mim estar aqui hoje, uma pessoa, pastora Valéria, teve muita fé. Teve muita fé. Eu acho que eu já falei isso algumas poucas vezes. Eu era uma criança muito difícil de lidar, para não falar outra coisa. E minha mãe, ela tinha muito medo. E minha mãe é católica. Ela tinha muito medo. Porque ela falava assim, se meu filho mexer com coisas erradas, ele vai morrer cedo. E minha mãe orava pela minha vida. Sempre orou pela minha vida. Na adolescência, eu fui um adolescente sábio. Não dei trabalho nenhum. Eu fui totalmente ao contrário. A infância, quando eu era criança, era impossível. E quando adolescente, eu já fiquei tranquilo. Fui um adolescente exemplar. E nisso, eu não tinha igreja, não tinha nada, não ia em lugar nenhum. Uma pessoa próxima a mim me chamou para ir num terreiro, até da família mesmo. Me chamou para ir num terreiro. E eu animei muito. Falei assim, nossa, eu quero ir lá, eu quero ver. Tinha essa curiosidade de saber, não tinha um conhecimento vasto para isso. Mas minha mãe, ela sempre falou que meu irmão podia fazer certas coisas.
e eu não. Meu irmão podia, pastora Kátia, beber. Eu nunca pude. Minha mãe sempre teve um cuidado especial comigo. E por causa disso, ela falou assim, você não vai. E eu obedeci e não fui. E pouco tempo depois, eu me casei, né, e vim para a igreja, para a honra e glória do Senhor. E assim, mediante a fé dela, eu fui alcançado pelo Senhor. Mesmo que demorou um tempo, mesmo sem ela saber, mas a oração dos justos tem o seu efeito. Ela tem um efeito. Se clamar todo o coração. Eu casei, vim para a igreja com uma palavra abençoada da Drizinha. Abençoadíssima. Com a palavra dela, a gente veio para a igreja, ficou aqui um tempo, né? E nesse período, né, eu era casado com uma outra pessoa, né? Aconteceu algumas coisas, né? No casamento, o casamento já não estava grandes coisas, e a gente veio a separar por causa de um adultério. E eu era muito tímido. E nesse tempo, e nesse período ruim que eu estava vivendo ali em casa, eu dedicava muito tempo no estudo. Porque eu, entre aspas, né, Deus me jogou, me colocou, me inseriu na liderança dos adolescentes. Nessa época, sem eu ter a mínima noção do que era isso. E nisso, eu passei a estudar para preparar um sermão, demorava tempo. E eu passei a estudar muito. E isso passou a refletir no meu casamento. Minha ex-esposa reclamava muito que eu lia muito a Bíblia, que eu estudava muito a Bíblia. E acarretou, né, no que aconteceu. Mas eu vinha para a igreja todos os sábados, sem almoçar, vinha direto do serviço, só passava em casa, passava em casa, tomava um banho correndo e vinha, muitas das vezes sem almoçar, sem comer nada. E vinha, pregava. Já contei, muitas vezes, para ninguém, pregava para o Espírito Santo. Mas vinha e fazia. Estudava, pregava. Porque era importante. E foi o tempo em que Deus aprimorou esse dom na minha vida. E tirou essa timidez. Mas é importante, porque eu tinha fé que isso iria acontecer uma hora ou outra. Porque eu me espelhava em pessoas. Eu me espelhava no pastor Vanderlei. Fiquei muito triste quando ele saiu. Foi recente, com a minha chegada. Há poucos meses, uns 4, 5 meses, ele teve que sair temporariamente, né? Graças a Deus, né, pastora Kátia? Que veio a bênção com ele, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fiquei muito triste. Porque é um homem que eu aprendi a admirar. E um homem que foi me dando conselhos, que foi me disciplinando da maneira correta. E eu fui direcionado por ele. Nunca falei um não para o meu pastor. Mesmo quando a situação era difícil. Pastor, você está ficando doido. Misericórdia, pastor. Ele, não, eu recebi de Deus. Eu recebi de Deus. E eu abaixei a cabeça e fiz. Engraçado que eu estava assistindo, nós estávamos assistindo uns cultos antigos de 2017. E tá eu lá sentado no banco, gente. Gente, coisa horrorosa. Misericórdia. Não assistam. Ou não foquem em mim. Misericórdia, gente. Deus trabalhou bastante. Minha esposa tá ali, ela é bênção. Deus é maravilhoso, porque eu tinha um cabelo grande, gente. Eu tinha um cabelo grande, eu usava uma tiara assim, aquela coisa bacana, aquela coisa legal. Eu usava umas roupas largonas assim. Nem eu acreditei quando eu vi na transformação. Nem eu acreditei. E mediante a minha esposa hoje, sim. Minha esposa é maravilhosa. Já chego no você, meu bem. O guarda-roupa, o figurino mudou. Tudo mudou. Mas tudo é o quê? É processo.
E engraçado que de onde eu saí e aonde eu estava. Eu não era um adolescente de muita farra, de muito nada. Eu era sempre muito quieto e direto. Comecei a trabalhar novo, conquistei minhas coisas muito novo. E por isso eu casei, divorciei, passei um período de recuperação muito pesado, porque é pesado. Mas Deus estava sempre ali do meu lado. E aí vai mais uma dica. Deus, quando ele te planta em um lugar, é porque ele tem ali alguma coisa para você. Ele tem ali um ministério, ele tem algo diferente para a sua vida. E se ele te colocou com essas pessoas, é porque essas pessoas fazem parte da sua família. Porque nós passamos um grande tempo aqui na igreja. Então essas pessoas fazem parte da sua família. Fazem parte, né? Nós somos família. E Deus foi usando essas pessoas. Pastora Valéria, quantas vezes ela me puxou a orelha? Atitude errada. Mas por causa de quê? De atitudes erradas. Pastor Vanderlei, sim. E eu nunca respondi. Porque eu sabia que tinha pessoas, mesmo que eu não conseguia enxergar isso. Porque meu coração estava repleto de raiva. Mas eu obedecia. Mesmo sem enxergar, eu obedecia. Porque tinha uma mulher de fé, porque tinha um homem de fé por trás disso. Um homem que exercia a fé do Senhor. E assim, recaiu sobre a minha vida as bênçãos. Nesses vídeos que eu estava assistindo, eu ficava batendo na cadeira da frente da bateria. Na cadeira da frente, tentando imitar o baterista. E eu sempre quis tocar. Sempre quis. E eu consegui, graças ao Espírito Santo de Deus, graças à fé que eu agarrei nela, não solta você não. E graças a muita dedicação que Deus me fez ter. Que eu pedi e Deus me deu. Se você não está preparado para receber, não pede não. Faz isso, não pede não. Eu pedi para Deus, Deus, eu quero aperfeiçoar. Eu já sei um pouquinho de bateria, eu quero aperfeiçoar um pouquinho no violão. Nossa Deus, não toco bateria mais. Não toco bateria mais, pastora. Mas eu orei. O culpado foi quem? Sou eu mesmo, mas eu orei. Eu pedi, Deus, eu quero aperfeiçoar no violão, eu quero tocar muito, eu quero fazer acordes diferentes, quero fazer arranjos, quero fazer. E desde então eu não saí do violão. Mas tudo para a honra e glória do Senhor. Eu confessar do fundo do meu coração, vou rasgar meu coração. Eu amo bateria, gente. Eu amo bateria. Mas entendo o processo de Deus na minha vida. E tenho fé que um dia eu irei tocar bateria. Amém? É essa fé que nós devemos ter. Amém? E assim foi. Um ponto também muito importante. Quando a gente veio para a igreja, eu tinha um carrinho velho que o bolso aguentava sustentar. E eu bati esse carro. Perdi o freio com ele e acabei me envolvendo num acidente. Não aconteceu nada, só o estrago material. E não tinha condições nenhuma de consertar esse carro. Estava muito compromissado. Eu não tinha dívida, eu tinha muitos compromissos. E muitos compromissos. E não tinha como. E foi um período de 6 meses que eu vinha para a igreja a pé. Eu moro no bairro Ouro Minas. Para quem não conhece, a gente não liga com o hotel, não. É São Gabriel aqui, mais pro lado da 240. A localização é essa. Eu moro e vinha a pé para a igreja. Todo culto eu vinha a pé. Muitas das vezes eu vinha para ficar no som, regulando o som. Mas cumpria com todas as minhas obrigações. Porque eu tinha fé que não era aquilo que me motiva. A minha fé estava em Jesus. Novo convertido, gente. Eu vinha a pé, eu voltava a pé, eu corria, plantava bananeira, você faz o que for. Novo convertido é assim. E é prazeroso. E vim 6 meses, assim.
Até que o Espírito Santo tocou no coração do pastor Dé. E o pastor Dé, sensível à voz do Senhor, me auxiliou, né? Sou grato a ele, grato a Deus, né? Me ajudou bastante no conserto desse carro. Aí pude vir mais tranquilo, chegar menos suado, né? Ajuda, né? Ajuda bastante. E se passar um tempo, né? Voltando aqui agora, eu fiquei esse tempo de recuperação depois da minha separação, do divórcio. Esperei no Senhor orando. Meu pastor me chamou, falou: Brunão, vamos para cima, né? A vida é curta, vamos embora. Amém, pastor? Vamos, tal, resolvido, bem resolvido, de bem com a vida, sem mágoa, sem nada no coração, um homem assim, transformado. E aí eu conheci a bênção que eu sou casado hoje, mulher maravilhosa, viu? Mulher que mudou o figurino, que não deixa mais eu ficar com o cabelo grande. Mas isso, gente, é para edificar fé. Em alguns momentos, eu pude até, de certa forma, reclamar. Mas injustamente, porque Deus estava me dando tudo o que eu precisava. E Ele só estava falando assim: crê em mim, crê em mim. Preocupa com nada, só crê em mim. Tenha fé que eu estou fazendo na sua vida. O tempo não importa. Se você ter fé, você vai alcançar. Eu queria muito, eu tinha essa vontade de ter um carro, de ter uma moto flex, porque o carro era que o bolso aguentava pagar. Então eu queria assim, eu quero muito ter um carro flex, eu quero colocar álcool no carro. Quero colocar álcool no carro. Era uma vontade. E cada uma delas, Deus foi me abençoando. Para a honra e glória do Senhor. Deus, Ele tem um prazer em fazer isso. Mas Ele pede algo em troca. Ele pede uma fé que, de certa forma, seja cega nele. Só Ele. Mais ninguém. É só Ele. Voltando para o texto. É importante que nós, em uma situação de conflito, em uma situação onde nós erramos, é importante que nós clamamos o nome de Jesus. É importante buscar esse nome, porque esse nome é poderoso. É o nome de Jesus. E Pedro, ele grita o nome de Jesus. Ele grita. Então ele pôs para fora tudo aquilo, toda a aflição dele. De momento, ele gritou e pediu por socorro. E Jesus imediatamente o socorre. A fé é algo muito importante. Por isso que sobre o tema exercendo a fé, é importante falar sobre esses pontos. É importante falar sobre não ter medo. É importante focar no alvo, apesar das circunstâncias. Porque na palavra do Senhor, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então por isso que nós precisamos de estar ali fazendo, estar ali em movimento. Porque a obra do Senhor, mesmo a fé sendo um dom de Deus, Deus depositou sobre as nossas vidas fé. Não foi para a gente ficar parado. Ele depositou fé para que nós possamos exercitá-la, conforme o tema. E exercitando a fé é na prática da leitura da palavra. Porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Esse é o alimento necessário. O único alimento necessário para a sua vida é a palavra do Senhor. Exercitar a fé, exercite, ore, busque, estude a Bíblia. É o passo para você exercitar a sua fé e não tenha medo. Vá. Dê para Deus um cântico novo. Toda manhã, levante para assim: Deus, hoje eu vou arrebentar com a cara de Satanás. Hoje eu vou para cima. Hoje eu estou renovado, hoje eu vou para cima. Peça a Deus vigor. Peça a Deus para estar tirando todo o medo de você fazer algo. Não fique com medo, não fique ansioso.
faça aquilo que está no seu coração, segundo a vontade do Senhor. Quer voltar a estudar? Estude. Quer entrar no mercado? Entre. Fique com medo. Quer abrir a sua empresa? Abra empresa. Tenha coragem. Mas busque primeiro o direcionamento do Senhor. Porque sem Ele, você viu o que aconteceu com Pedro. Ele começou a afundar. Busque de Deus e vá e faça. Abacuque 2:4 está falando assim: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades visam somente o bem, mas o justo viverá pela fé. É uma música muito interessante que as meninas da mídia ali vão soltar. Preste atenção na letra. É uma letra conhecida, mas veja o poder da fé. Escute essa música e entenda. Preste atenção na letra, no poder da fé. O que a fé pode fazer. Amém?
Aleluia! Olha o poder da fé. Pela fé posso clamar, posso enxergar, posso tocar, posso mudar, posso viver. Exerça a sua fé. Você já tem aí o que Deus está colocando no seu coração agora aí, o que precisa de ser modificado, o que precisa de ganhar aquele vigor, aquele ânimo. Agora depende de você romper ou não, quebrar esse medo. Faça isso. Porque ele já morreu na cruz. Ele não vai pegar na sua mão e fazer mais. Ele precisa de uma vontade. Ele precisa de algo para motivar o coração dele. Faça isso. Essa letra é maravilhosa. Eu, com louvor, eu me emociono muito, porque mexe muito. Para quem é do louvor, não sei se é para quem é do ministério, mas uma música maravilhosa, linda. Exerça a sua fé. Amém. Abaixe sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós ouvimos a tua palavra, ó Pai. Nós, ó Pai, ouvimos essa bela canção, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, do que está, ó Pai, acontecendo sobre os nossos corações, ó Deus. Mas que nós precisamos, ó Pai, do Senhor para exercer o dom que é do Senhor, o dom da fé. Pai, que o Senhor vai estar quebrando todo o medo que vem estar sobre os nossos corações, ó Pai. Todo o seu plano sobre as nossas vidas, nós aceitamos, ó Pai. E a partir de hoje, ó Pai, nós iremos colocar em prática, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor quer, nós iremos fazer, ó Pai. Que o Senhor, Deus, vem estar abençoando a cada vida, ó Pai. Que o Senhor, Deus, vem estar, Pai. Que o Senhor nos faça enxergar o Senhor apesar de toda circunstância, ó Pai. Que o Senhor, Pai, nos faça ter, ó Pai, uma vida de fé com o Senhor. Uma vida, ó Pai, um testemunho para contar de fé, ó Pai. Assim como Pedro teve, Deus. Um testemunho forte de fé, Pai. Deus, essa é a nossa oração. Nós pedimos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de ter mais um dia de vida, ó Pai. Porque o Senhor nos deu a oportunidade de cultuar o Senhor, Pai. Porque nós temos fé e nós acreditamos, ó Pai, que nós iremos para um lugar melhor, ó Pai. Exercitando a nossa fé. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.